Na sua opinião, qual a gravidade de um invasor da sua casa, da sua privacidade e da sua família? Agora imagine alguém que faça isso dezenas de milhares de vezes. Assista esse vídeo até o final para você entender a gravidade do que estava acontecendo no Brasil. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. De informações. O meu funciona. O meu funciona. O meu particular funciona. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente, desinforma. O exemplo que eu dei no início de um invasor da sua casa é exatamente isso que estava acontecendo sem que você soubesse. Supostamente foi montado dentro do governo Bolsonaro uma espécie de ABIN paralela que a gente viu o próprio Bolsonaro confessando que tinha numa reunião reservada de ministros, que acabou vazando por conta do Sérgio Moro, e também aí o Bibiano, seu ex-ministro, que após dar essa declaração aí no programa Roda Viva, supostamente algum tempo depois teve um mal súbito e veio a óbito, mesmo como a gente viu sendo uma pessoa que era forte como um touro. Mas independente disso, é muito grave o que estava acontecendo, porque se já é grave quando alguém rouba o seu celular e aí você entra em desespero, muito mais do que pelo valor do aparelho, mas pelas informações ali contidas, dados bancários, conversas sigilosas, fotos, imagens íntimas que você pode ter lá dentro. Imagina tudo isso supostamente na mão de um governo, utilizando isso para seus interesses escusos, para espionar as pessoas, para poder utilizar para chantagem e também outros fins. Tanto que as investigações começaram a se desdobrar na Polícia Federal justamente porque descobriram que alguns agentes usavam esse equipamento importado aí de Israel para ficar chantageando as pessoas, ou seja, invadia o seu telefone, a sua privacidade, sem autorização, sem que você soubesse, sem autorização judicial nenhuma, bisbilhotava não as partes do que acontece numa investigação judicial, que são a de interesse da investigação, mas toda a sua vida até achar um ponto, um segredo, uma conta bancária, enfim, algo que eles pudessem auferir algum lucro e começavam a chantagear as pessoas, perseguir inimigos políticos, adversários políticos, enfim, toda sorte de crimes poderiam estar acontecendo a partir dessa invasão de privacidade que você sequer sabia que estava acontecendo. Pois é, o pessoal que ficava falando em liberdade o tempo todo, que liberdade é melhor, até mais importante que oxigênio, sem que você soubesse, na surdina, estava desrespeitando a sua liberdade, invadindo a sua privacidade para conhecer os segredos e a sua intimidade e, se fosse naquilo que fosse necessário, usar contra você. Entendeu a gravidade do que estava acontecendo? É como você conviver com um espião dentro da sua casa. Você acha que está num ambiente seguro e não está. E é por isso, inclusive, que supostamente esse pessoal cultuava muito mais Israel que o nosso próprio Brasil. E é essa enorme gravidade, é um crime de alta traição contra o povo. Isso é inaceitável, inadmissível, porque toda sorte de crimes poderiam acontecer a partir dessas informações privilegiadas e que eram suas, eram reservadamente suas, e o Bolsonaro, nem sua equipe, ramagem, que são aí alvos das investigações, poderiam ter acesso à sua intimidade. Isso é o básico numa democracia. É como o cara invadir a sua casa enquanto você estiver usando o banheiro e ver o que você está fazendo lá dentro. É muito, muito grave. Não caia na tentação dessa tentativa dos bolsonaristas de desconversar, falar, estava vendo uma conversinha ou outra, não era nada demais. Não era nada demais? Como é que você sabe que não é nada demais? De repente quantas pessoas aí supostamente não poderiam estar sendo chantageadas aí o tempo todo, investigadas? Por exemplo, uma das pessoas que supostamente estavam sendo investigadas por essa ABIN clandestina que supostamente foi montada aí pelo governo Bolsonaro, estava perseguindo a promotora do caso Marielle, porque
o Bolsonaro teria interesse de saber os passos, o que falava, com quem falava, a promotora do caso Marielle, que já se arrasta por 6 anos e nunca chega à conclusão, se ele nunca tem nada a ver com isso. Aliás, o próprio governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deixa claro que acabou sendo perseguido e caindo justamente depois que liberou as investigações do caso Marielle, que estão aí prestes a serem concluídas e começou uma rede de fake news para tudo quanto é lado. Portanto, não caia nessa de que isso não é grave. Isso é crime de alta traição, é crime de alta corrupção no país e não pode ficar impune. Não caia em bravatas de tentar falar que é perseguição política e outras coisas. Perseguição política é se realmente isso estava acontecendo e é perseguição das mais graves possíveis, porque não respeita a intimidade, não respeita a liberdade das pessoas, valor que essa gente tanto faz questão de maneira vil falar que defende. E você, qual a sua opinião a respeito? O que você faria se você soubesse que supostamente essa BIM paralela do Bolsonaro estava invadindo a sua privacidade para saber os segredos seus e da sua família? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like e vamos juntos investigar isso a fundo, porque isso é inaceitável. Isso é crime de lesa pátria, crime de autotraição e se realmente for comprovado, não pode ficar impune.